Amém, irmãos? Jó, capítulo 23. Nos diz assim a palavra do Senhor. Respondeu, porém, Jó, dizendo: ainda hoje a minha queixa está em amargura. A minha mão pesa sobre o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que ele me dissesse. Porventura, segundo a sua grandeza, no seu poder, contenderia comigo? Não, ele antes me atenderia. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno atrás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o veja. Se encobre à direita, não o diviso. Porém, ele sabe o meu caminho. Provando-me ele, sairei como o ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se firmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito dos seus lábios, nunca me apartei. E as palavras da sua boca, guardei mais do que a minha porção. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Porque se me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele, porque Deus macerou meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado por causa das trevas, e nem encobriu o meu rosto com a escuridão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua presença no nosso meio. Te louvamos, Pai, pela operação do teu Espírito Santo. Senhor, que o Senhor já tem consolado e confortado o nosso coração. Te louvamos, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito no meio dessa congregação, ó Deus. Ó Pai, mas suplicamos a Ti, continua, Senhor, a falar conosco. Senhor, nós somos carentes, Senhor, dependentes, Senhor, de ouvir a Tua voz. Ó Deus, que o Senhor possa nos corrigir, que o Senhor possa nos consolar. Ó Deus, que a Tua igreja possa ser edificada nessa manhã, ó Pai. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o livro de Jó é um livro que eu acho talvez um dos mais bonitos da Bíblia. Não só pela forma literária como ele é escrito, mas também pela experiência de vida do seu personagem principal. Alguns teólogos dizem que foi o primeiro livro a ser escrito, né? O livro mais antigo da Bíblia, talvez antes mesmo de Gênesis. O autor, segundo consta, foi o profeta Moisés. Aí Moisés ele faz Moisés ele expõe ao mundo a experiência de um homem que viveu entre nós. Então, o escritor, quando ele olha para a vida de Jó, no primeiro versículo do livro, o escritor diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Isso era a visão que o escritor tinha, que Moisés tinha, a respeito da experiência de vida de Jó. Aquilo que Moisés conseguia ver, né, na vida de Jó. Mas no versículo 8, a palavra diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nós podemos ver aqui que nós
o autor, né, representando os homens, conseguem ver aquilo que é visível. E o que Jó passava para as pessoas era que ele era um homem reto e íntegro, um homem temente a Deus, um homem justo. Mas quando Deus, que sonda o coração, quando Deus sondava a vida de Jó, o que Deus via na vida de Jó era justamente aquilo que Jó deixava transparecer. Era um homem íntegro, reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Davi, escrevendo o Salmo 24, Davi faz uma pergunta, dizendo assim: quem subirá no monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? O versículo seguinte traz a resposta: aquele que for limpo de mãos e puro de coração. Uma coisa é aquilo que os homens veem, são as mãos. Foi a experiência de vida que Moisés viu aqui no testemunho de Jó. Outra coisa é aquilo que Deus vê o coração. Aquele que for limpo de mãos é o nosso testemunho perante os homens, e aquele que for puro de coração é o nosso testemunho diante de Deus. O que é importante nós observarmos que o nosso testemunho aos homens não pode ser diferente do nosso testemunho diante de Deus. O testemunho que Jó dava aos homens era exatamente aquilo que Deus encontrava no seu coração. Então, tanto o testemunho do autor quanto o testemunho de Deus a respeito de Jó era o mesmo. Não muda nada. Não muda nada. Deus acrescenta apenas que porque ninguém há na terra semelhante a ele. Isso talvez o escritor não poderia saber, mas Deus sonda todos os homens e Deus conhecia todos os homens. Então Deus acrescenta isso aí. Nosso testemunho não pode ser diferente daquilo que está no nosso coração. Nós temos que mostrar ao mundo aquilo que tem no coração. Aliás, a palavra de Deus diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. A palavra de Deus mostra que nós testemunhamos daquilo que o nosso coração está cheio. Então, essa era a vida de Jó. Era uma referência para Deus. Quando Satanás chega lá diante de Deus, e Deus pergunta: de onde vens? Ele fala assim: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Aí Deus pergunta para ele: viste lá o meu servo Jó? Meus irmãos, quando nós visitamos algum lugar, e aquele lugar tem um ponto de referência, vamos tomar como exemplo o nosso irmão aqui. O irmão foi na França, você viu lá a Torre Eiffel, é a referência. Você viu lá o Arco do Triunfo, são as referências. Foi na Itália, você viu lá a Torre de Pisa, é a referência que tem. Quando o Satanás diz que esteve sobre a terra, passear pela terra, a referência era Jó. Você viu lá o meu servo Jó? Era impossível não ter visto. É impossível alguém visitar a França e não ter a curiosidade de conhecer a Torre Eiffel. É impossível Satanás ter passeado sobre a terra e não ter conhecido aqui um homem reto e justo, temente a Deus. Era referência. Nós precisamos ser também essa referência diante de Deus. Tanto o nosso testemunho diante dos homens, como o nosso testemunho diante de Deus. Nós precisamos ser essa referência. Davi teve essa mesma experiência. Quando Deus dá um testemunho a respeito de Davi, ele diz assim: encontrei o meu servo Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. São as referências que Deus tem nessa terra. Nós precisamos ser referência não somente para os homens, mas também para Deus. Porque é normal, não vou dizer normal, mas é corriqueiro que nós encontremos pessoas que diante dos homens são retos e justos. Mas quando Deus sonda o coração, Deus vai ver ali a iniquidade, vai ver a hipocrisia, vai ver coisas que não lhe agrada. Nós precisamos ser o mesmo que nós transparecemos, nós precisamos ser internamente. Referência não somente aos homens, mas também a Deus. E essa era a experiência de Jó. E nós lemos lá no capítulo 23. Jó, quando ele expõe, que ele queria estar diante de Deus, diante do tribunal de Deus, para falar ali as suas razões,
as suas causas, né? Era um conhecimento que Jó tinha de Deus, que ele sabia assim, como eu sou uma pessoa reta, uma pessoa justa, ele sabia que Deus o atenderia. Não era dúvida na vida de Jó que Deus haveria de atender, né, a sua causa, o seu clamor. Aliás, o nome de Jó, né, significa aquele que clama. Nós conhecemos a Jó como pela sua paciência, né? A pessoa tem paciência de Jó, né, que nós conhecemos. Mas Jó, ele era conhecido por Deus como aquele que clamava, que buscava por justiça. Era justo e reto diante dos homens e diante de Deus. E ele tinha uma confiança tal em Deus que ele dizia assim, eu quero estar diante do tribunal de Deus. Será que nós temos essa confiança? O dia que nós nos encontrarmos diante do tribunal de Deus, como será? A nossa vida aqui nesse mundo é uma vida que Deus pode dar testemunho de nós, dizendo, como Deus disse a Jó, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Meus irmãos, nós somos únicos, o povo de Deus é único nessa terra. Não existe outro povo como o povo de Deus. Em que sentido? Em sermos íntegros. Precisamos ser íntegros, buscar de Deus essa qualidade, reto e temente a Deus e que se desvia do mal. O mal está em todo local. Nós temos que desviar dele. É o conselho de Deus a Caim, né? Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a ti desviar dele. Cabe a cada um de nós nos desviarmos do mal. Muitas vezes nós buscamos situações que nos colocam de frente para o mal, né? Em confronto com o mal. E a palavra de Deus nos ensina a desviar. Desviar. É até mais sério do que até mesmo Satanás. Quando a palavra fala a respeito de Satanás, fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a respeito do mal, a palavra fala, desvia do mal. Foge da aparência do mal. Então nós precisamos desviar do mal. Entendermos as situações que nós estamos nos colocando. E muitas vezes nós nos colocamos em situações por conta própria. E aí nós culpamos o nosso adversário. E eu fico imaginando ele com os olhos arregalados, dizendo assim, mas não fui eu não fiz nada, você entrou por conta própria. Meus irmãos, o desviar do mal, isso é atitude nossa, nós é que temos que nos desviar. Nós às vezes nos colocamos em situações e falamos, o que o diabo fez comigo? Uma vez eu estava saindo, quando nós estávamos lá ainda no Carlos Prates, terminou o culto, eu estava indo para o meu carro e passou uma pessoa ali, e falou comigo assim, ora por mim, porque eu era pastor auxiliar numa tal igreja e vejo o que o diabo fez comigo. Hoje, drogado, morador de rua, uma situação complicada, ora por mim, eu vejo o que o diabo fez comigo. Pode ter sido? Pode, mas por quê? Porque não se desviou do mal. Então a culpa é do homem, porque a palavra de Deus instrui a se desviar do mal. Era uma das principais características de Jó. Então Jó, ele tinha esse desejo de se apresentar diante de Deus, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Jó mesmo dizia, bem sei que tudo pode. Jó conhecia plenamente o poder de Deus. Paulo, quando escreve a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1, Paulo, ele vai dizer que eu sei em quem tenho crido. Meus irmãos, nós temos que conhecer o nosso Deus, para que nós nos coloquemos diante do tribunal de Deus, nós tenhamos esse desejo de nos colocar diante do tribunal de Deus, nós precisamos conhecer a Deus.
Foi a oração que nós fizemos mais cedo, e que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor. Não é só um louvor, é uma oração. É um desejo que tem que partir do nosso coração, conhecer melhor. E a palavra de Deus nos adverte, nos aconselha a nós conhecermos e conhecermos mais e mais. Aliás, Deus vai reclamar do seu povo, dizendo assim: o boi conhece a sua manjedoura, o jumento conhece a sua manjedoura, o boi conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Então, um dos pontos onde Deus faz uma reclamação, às vezes justificada, dos homens, é que nós não conhecemos plenamente a Deus. Então, nós precisamos buscar esse conhecimento. Era o que Jó tinha na sua vida. Ele sabia nas mãos de quem ele estava se colocando. Quando ele dizia: eu vou colocar diante dele os meus argumentos, e ele me ouvirá e ele me responderá, e eu entenderei aquilo que ele há de falar comigo. Era o que Jó conhecia de Deus, a experiência, a profundidade, a intimidade que Jó tinha com Deus, dava a ele essa condição de se colocar diante de Deus e dizer: o que eu expor diante de Deus, Deus vai me ouvir e Deus vai me responder. E assim a nossa vida, porque nós servimos a um Deus que responde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas mais abaixo, Jó vai dizer: eis que me adianto e ali não está. Se torno atrás, não o percebo. Se ele opera à esquerda, não o vejo, e se opera à direita, não o diviso. Quantas vezes nós passamos por situações assim? Um momento de luta, de dificuldade, era o momento da vida de Jó, e Jó olhava e não percebia Deus operando em seu favor. Quantas vezes nós vivemos essa situação? Nós oramos, colocamos diante de Deus e não vemos Deus agir. Se me adianto, ali não estás. Se eu volto atrás, não encontro. Se ele opera à minha esquerda, não vejo. Se ele opera à minha direita, não diviso. Quantas vezes nós sentimos nessa situação? Oramos, clamamos a Deus, entramos num jejum, num propósito, e a luta continua e nós não vemos que Deus está operando. Nós precisamos então ter fé e confiar e saber que mesmo quando nós não percebemos Deus operando, nós precisamos ter fé em Deus e saber que Deus está trabalhando a nosso favor. Porém, versículo 10 diz assim: porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Mesmo quando nós não vemos a ação de Deus, não percebemos a ação de Deus, nós precisamos ter fé de que Deus está ao nosso lado. Deus está conosco. Somente pela fé nós vamos ver. Se nós não tivermos fé, nós não vamos perceber Deus agindo ao nosso favor. Nós vamos estar focados nas situações e nas lutas e não vamos perceber que Deus está conosco. Ele sabe o meu caminho. Deus esteve sempre presente na vida de Jó, mesmo nos momentos de perda, de dificuldade, de enfermidade. Deus estava presente, Ele conhece, Ele sabe o meu caminho. E aqui está uma advertência para nós. Meu irmão, Deus sabe o seu caminho. Seja o seu caminho bom ou mau, Deus sabe o seu caminho. Quando Jesus se revela a João, lá no livro de Apocalipse, uma expressão que é comum em todas as 7 cartas, é justamente essa: eu sei o seu caminho. Deus está com os olhos fitos nos homens e sabe o nosso caminho. Jó tinha plena consciência disso, né? Porém ele sabe o meu caminho. Mesmo que eu não vejo, mesmo que eu não sinto que ele está trabalhando e agindo ao meu favor, pela fé
eu sei que Ele está comigo. Nas suas pisadas, os meus pés se firmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Por que Jó tinha essa convicção, essa firme convicção no Senhor? Porque Jó andava nos caminhos do Senhor. E nós precisamos disso. Olha, eu sei que Deus vai me responder, porque eu tenho andado nos seus caminhos, eu tenho guardado os seus mandamentos, eu tenho andado de acordo com a vontade de Deus. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e das suas palavras, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Às vezes nós damos muito valor àquilo que é nosso, ao nosso bem material. Porção aqui fala de uma herança, né? Jó, ele dava mais valor à voz de Deus, a ouvir a voz de Deus, a andar segundo a palavra de Deus, do que a herança que ele tinha, ou dos bens que ele tinha para deixar para sua herança, para os seus filhos, né? Da herança que ele poderia deixar. Aquilo para Jó não tinha tanto valor quanto ouvir a voz de Deus, né? E andar segundo as palavras de Deus. Essa deve ser nossa experiência. Né? Ele, não somente pela paciência, Jó deve ser exemplo para nós, mas Jó deve ser exemplo para nós por aquele que está sempre clamando a Deus, por aquele que sempre andou nos caminhos de Deus, por aquele que conhecia e confiava no Deus que ele servia. Bem sei que tudo podes. Era a expressão de Jó. Bem sei, não tenho dúvida nenhuma do poder de Deus. Nós não podemos duvidar do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer por nós, se nós andamos no seu caminho. Essa é condicional. Se nós guardarmos as palavras da boca de Deus, e para guardar a palavra de Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Abacuque 2, versículo 20, vai dizer: Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Meus irmãos, muitas vezes nós precisamos parar diante de Deus, calados, para ouvir a voz de Deus. E é natural do homem se ajoelhar e chegar diante de Deus e já começar a falar as suas necessidades, as suas razões, e nós precisamos ouvir. Quantas vezes nós paramos diante de Deus para ouvir as palavras de Deus? Nós precisamos amar a ouvir a palavra de Deus, para nós guardarmos mais do que a minha porção. Mais embaixo, Jó vai dizer, versículo 13: mas se ele resolveu alguma coisa, quem o desviará? É isso que nós precisamos entender. Nós servimos a um Deus que é soberano e que tem todo o poder sobre minha vida e sobre a sua vida. E se Deus decidiu alguma coisa, ninguém vai contrariar a Deus. Bem sei que tudo podes, mas se ele, versículo 13, mas se ele resolveu alguma coisa, quem o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. O que Deus quiser fazer da minha vida e da sua, isso Ele vai fazer. E nós precisamos confiar em Deus, assim como Jó confiava, e saber que tudo que Deus tem para nós é bom e agradável. Deus vai dizer lá em Isaías, né? Bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal. O que Deus tem para fazer na nossa vida é algo bom. Muitas vezes seja prova, né? Muitas vezes seja luta. Mas Jó ele vai dizer: se me provas, sairei mais puro do que o ouro. Às vezes nós estamos passando por provas e por lutas. Nós precisamos, primeiramente, confiar que Deus está conosco. Embora nós não o vemos agindo e trabalhando, mas pela fé, nós sabemos que Deus nos dará a vitória.
Outra coisa que nós precisamos é sermos, assim como Jó era, reto, íntegro, temente a Deus e, principalmente, desviar-nos do mal. É a oração que Jesus nos ensinou: livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, porque é natural nosso ficar procurando coisas para nos colocar em situações difíceis. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. É a nossa oração. Meus irmãos, que Jó seja exemplo para nós na paciência, como o mundo já tem, mas que seja também exemplo naquele que clama, seja exemplo naquele que anda segundo os caminhos de Deus, seja exemplo naquele que confia plenamente em Deus e, principalmente, que seja exemplo naquele que conhece a Deus, tem pleno conhecimento de Deus. Que Deus nos abençoe na sua palavra. E que nós possamos dizer como Paulo dizia, né? Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho conhecimento daquele em quem eu estou pondo a minha fé. Né? E também a experiência de Jó. Né? Bem sei que tudo pode. Nenhum dos seus planos pode voltar atrás. O que Deus planejou para a minha vida, para a sua vida, Deus vai cumprir. E que naquele dia, quando nós chegarmos diante do tribunal de Deus, possamos chegar como Jó, desejando passar por esse momento, sabendo que nossa vida aqui foi uma vida de busca de andar nos caminhos do Senhor. Foi uma vida de ouvir e cumprir as palavras de Deus. E quando nós estivermos diante do tribunal de Deus, nós receberemos de Deus ali, né, aquela palavra tão esperada pelos seus servos: vinde, benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe na sua palavra.